Oi para você que está me ouvindo. Esse é um podcast sobre a crise de 1929, que tenta explicar de maneira sucinta como tudo aconteceu. Meu nome é Raíssa e eu vou iniciar com um contexto geopolítico e macroeconômico que leva à crise de 1929. Então, o Daniel vai ficar responsável por dizer o que gerou a crise. Logo, a Beatriz vai abordar os impactos dessa crise e a importância histórica desse fato. E então, o Kelvin vai finalizar abordando o New Deal. Primeiramente, é necessário contextualizar o aspecto mundial após a Primeira Guerra, onde ocorreram muitas mortes da população europeia, ocasionando um cenário de desastre econômico, devido ao impacto das revoluções e colapsos. Em contrapartida, o fator principal para o crescimento econômico dos Estados Unidos nesse período está ligado às poucas mortes da população e principalmente à rápida industrialização local. A década de 20 é marcada pela situação econômica satisfatória na América, com altos índices de produção, garantindo a estabilidade do capitalismo internacionalmente dominante no período entre guerras. Essa fase de crescimento dos Estados Unidos é considerada o auge do liberalismo, onde era estimulado que o mercado atendesse às suas próprias necessidades. Enquanto os outros países passavam pelo processo de industrialização, as indústrias americanas produziam em massa, causando assim uma euforia associada à década de 20. O consumismo é incentivado e é criado um molde de vida americano, mostrando ao resto do mundo que passava por uma crise financeira como a população americana era luxuosa. Com isso, segundo o College, essa era vantajosa era fruto de sua excelente administração, propagando um otimismo com relação à alta demanda de produtos industriais e a esperança de que seria proporcional à superprodução estadunidense. Porém, essa confiança impediu de prever a crise que estava por vir ao fim da década. Essa crise de produção pode ser chamada também de crise do liberalismo, que é basicamente a desvalorização dos produtos quando eles estão produzidos em larga escala. Logo, as empresas acabam tendo grande quantidade de produtos em estoque e falta de demanda no mercado, interrompendo o processo de produção e acarretando na crise da Bolsa de Nova York. Logo, é possível dizer que a crise de 29, em aspecto global, contribuiu para a queda do liberalismo. Oi, eu sou o Daniel e eu vou apresentar as causas da crise de 1929. Assim como citado pela Raíssa, um grande fenômeno aconteceu no mundo, o qual impactou com grande peso nos antecedentes dessa crise. E esse foi a Primeira Guerra Mundial, a qual gerou um clima de otimismo eufórico para o povo americano no século XX. Tempo que até ficou conhecido como loucos anos 20, justamente pela questão da ostentação, que eu vou apresentar agora para vocês. Ele ficou conhecido com esse nome porque milhares de estadunidenses tinham condições e dinheiro para poder consumir, principalmente os produtos de bens de consumo duráveis, como carros e eletrodomésticos. Logo, já que todo mundo possuía eles, o consumo desses tipos de bens perdeu a força. Então havia dinheiro sobrando no bolso do norte-americano e, com o aumento do lucro das empresas, todo mundo começou a investir no mercado de ações. Então o mercado crescia cada vez mais, com especuladores e pessoas super confiantes contraindo empréstimos para investir em ações, inclusive pessoas comuns que não entendiam desse mercado, justamente porque virou uma moda investir nele. Justamente também porque tinha uma esperança de que as ações cresceriam mais e mais. Isso gerou uma bolha, que é o que chamamos aqui no campo da história. É meio que uma abordagem para poder explicar. E no começo, até valia a pena investir nele, o lucro era bem maior que o empréstimo pego no banco, já que a bolsa crescia realmente bastante. Inclusive, os empréstimos eram incentivados para aumentar o consumo interno. Um detalhe importante a ressaltar é que a Europa não ficaria destruída para sempre, e ela voltou estabilizando essa economia, justamente porque ela foi o campo da Primeira Guerra e essa economia ficou desestabilizada por questão da destruição e também perca de pessoas. Logo, não houve mais tanta necessidade de importar assim tanto dos Estados Unidos. Porém, as empresas norte-americanas continuaram produzindo e o consumo interno não foi suficiente para essa demanda. Agora, vale se atentar à zona rural, onde a popularização das tecnologias causou um choque de produtividade, como tratores e caminhões, o que aumentou a produtividade agrícola, porque justamente não necessitava tanto mais de mão de obra humana. A tecnologia poderia fazer esse trabalho. Isso significou a produção de alimentos mais baratos, mas ao mesmo tempo o desemprego também veio na zona rural, já que poucas pessoas eram necessárias, diminuindo o lucro dos pequenos fazendeiros e produtores.
Mantendo tudo isso que eu falei em mente, retornando ao assunto dos empréstimos, eram tantos empréstimos que as somas das dívidas existentes resultavam em um valor total maior do que o dinheiro circulando na economia norte-americana. O dinheiro que circulava na mão das pessoas, justamente, não era o suficiente para o valor de dívidas que tinham somados. E junto ao excesso daqueles produtos fabricados pelas empresas, os preços desses mesmos produtos começaram a cair e o investidor perdeu a confiança no mercado. Ou seja, todo mundo, porque justamente é aquela questão da moda, que é o que eu falei, virou tendência a investir e todo mundo estava lá investindo. Assim, as ações que foram compradas com dinheiro emprestado começaram a ser vendidas por preços baixíssimos. E por consequência disso, muitos pequenos bancos começaram a falir, principalmente os de crédito rural, dos pequenos fazendeiros e produtores. É importante ressaltar que quando um banco falha, o dinheiro que é perdido em um pequeno banco, o dinheiro é de um cidadão comum não rico, justamente como nós, pessoas comuns. Então, com pressão de grandes banqueiros, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, aumentou os juros de 5% a 6% em agosto de 1929. Assim, finalmente, esse efeito dominó fez com que todo o sistema ruísse em 24 de outubro de 1929. Todo mundo tentou vender suas ações ao mesmo tempo e no mesmo dia. Porém, as ações das empresas tinham caído, o que gerou prejuízo para um país inteiro, estourando justamente aquela bolha que eu falei lá no começo, e iniciando assim a Grande Depressão. A grande consequência do colapso da Bolsa foi o período denominado de Grande Depressão. Na década de 30, a economia americana se encontrava em calamidade. Até 1941, o valor da produção em dólares continuou inferior ao de 1929. As altas taxas de desemprego marcaram todo esse período como sombrio, com uma sensação de desesperança extrema. Com seu impacto geral no mundo, a crise acentuou a insatisfação das classes afetadas. A Grande Depressão é considerada o pior e mais longo período de recessão econômica capitalista do século XX, afetando diversos países e sendo um dos principais fatores da ascensão de partidos políticos extremistas. No contexto continental, o Canadá foi o segundo país mais afetado, por fatores como sua dependência da economia estadunidense e o colapso no preço de seu principal produto exportador, o trigo. No Brasil, a produção do café é perturbada, já que os Estados Unidos eram seu maior comprador. Para lutar contra a desvalorização excessiva, o governo brasileiro toma medidas de comprar e queimar toneladas de café. A quebra da Bolsa de Valores levanta um mito de suicídio decorrente da crise. Por mais que seja uma lenda, é inegável o impacto de uma crescente ruína na economia dos Estados Unidos até os anos 1940. O presidente desde 1929, Herbert Hoover, não consegue se reeleger nas eleições seguintes, sendo acusado como o principal causador da crise e a incapacidade de controlá-la. Elege-se então Franklin Roosevelt, em 1933, que já inserido no período de recessão, toma diversas medidas para o combate da crise. Uma dessas medidas é a aprovação de diversas leis de ajuda social, conhecidas como New Deal. Olá, eu me chamo Kelvin e eu acho que agora cabe abordar os acontecimentos que sucederam à crise de 29. Como meus amigos disseram, os Estados Unidos se encontram em uma fase chamada de Grande Depressão. É uma alta no desemprego, queda da produção industrial significativa. Então, em 1933, quando o Roosevelt assume a presidência, ele cria uma série de programas de 1933 até 1937, chamado de New Deal, para tentar contornar essa crise, revolucionando a relação entre o governo e a economia dos Estados Unidos, que até o momento era liberal, como meus amigos citaram, ou seja, sem intervenção direta do Estado no capital privado. Para tentar aliviar a crise e os problemas que ela acarretou, foram criadas uma série de ações e agências importantes em duas fases, sendo a primeira de 33 a 34, eu posso citar alguma delas, como por exemplo o Emergency Banking Act, que foi em 1933, que era a reabertura dos bancos e estabilização do sistema bancário, tinha um corpo civil de conservação, que era a criação de empregos para jovens e projetos ambientais, tinha a lei de ajustamento agrícola, que era os subsídios aos agricultores para reduzir a superprodução, tinha a administração de obras públicas, que era o financiamento de grandes projetos de infraestrutura para gerar empregos. Enfim, a segunda fase
A segunda fase era de 35 a 39, tendo um enfoque maior em reformas estruturais e segurança econômica ao longo prazo para evitar que crises como essa voltassem a se repetir, ou que pelo menos não gerasse o mesmo dano. Tem a Lei de Segurança Nacional, que é muito importante, que é de 1935, era a introdução de um sistema de aposentadoria, seguro-desemprego e assistência a pessoas vulneráveis. Tinha a Works Progress Administration, que empregou milhões em projetos de infraestrutura, arte, educação e saúde. A Lei Wagner, de 1935, que era o fortalecimento dos direitos sindicais e proteção dos trabalhadores para negociarem melhores condições. Enfim, há lados positivos e negativos com a criação do New Deal. Certamente, isso assegurou uma maior estabilidade para o cidadão norte-americano e segurança econômica, expandindo o papel do governo, gerando políticas de segurança social, mas nesse período ainda se tinha uma crítica comum de que o New Deal representava uma intervenção excessiva do Estado na economia. De fato, os Estados Unidos não saem da crise econômica que enfrentava graças ao New Deal, porém, realmente os acordos asseguraram que crises como essa não voltassem a acontecer. Pelo menos não na mesma proporção. O que de fato estabiliza e tira os Estados Unidos da crise é a entrada na Segunda Guerra, na Segunda Guerra Mundial, e o quanto eles conseguiram lucrar com a guerra. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a você que está ouvindo esse podcast. Espero que eu e meus amigos tenhamos conseguido elucidar o tema. A crise de 29 é um tema complicado de se abordar de maneira didática. Tem muitas nuances do que levam até a crise de 29. Então, eu e meus amigos acreditamos que seja uma boa forma de organizar essas ideias, contextualizar o mundo nesse período antes da crise, o que leva ao acontecimento da mesma, o impacto que a crise de 29 tem no mundo e quais medidas foram tomadas para que isso não voltasse a acontecer. Então, espero que tenha gostado. Eu desejo para você um feliz Natal, um feliz Ano Novo, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite.